Meu nome é Denimere Santos, mais conhecida como Deni Santos nas redes sociais. Eu nasci e moro em Curitiba, sou atuante da área de dança desde os meus 12 anos, hoje estou com 50 anos, então fazem 38 anos que eu trabalho na área da dança. Comecei a fazer aula um pouco tarde, com 11 anos, mas já tinha uma certa habilidade para dar aula e gostava muito de dar aula. Com 12 anos eu já comecei a dar aula em escolinhas particulares de balé e sempre foi uma paixão na minha vida. Então a minha história com a dança começa cedo, né? Eu sempre gostei de dançar, até que chegou um dia, veio um convite de uma escola que estava tendo aulas de balé com um custo baixo para o pessoal da rede estadual. Então eu fui convidada, eu e as minhas amigas do colégio, fomos convidadas a fazer essa aula. A escola era muito engraçada, porque a escola era do lado a escola de balé era do lado da escola onde eu estudava. Então a gente pulava o muro, que a nossa aula acabava às 5 horas e a aula de balé era às 5h15. Então a gente saía correndo, pulava o muro e chegava na escola para fazer aula de balé. Então eu fiz aula de balé, a minha mãe não tinha condições de comprar uniforme, eu recebi a doação de uma amiga dela de uniforme de balé e com isso eu fui entrando na dança, né? Graças à solidariedade das pessoas. Então, o balé com um custo baixo, o uniforme doado, eu comecei a fazer a aula de balé. Pois bem, passou um tempo, a minha família não conseguiu mais pagar para mim as aulas. Aí minha mãe conversou com a dona da escola, a minha mãe e minha avó, e a dona da escola falou, não, a Deni não pode parar, porque a Deni, ela é boa, né? Ela é dedicada, é responsável. Então, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos dar uma bolsa de estudos para ela. E com essa bolsa, veio de brinde um emprego na secretaria da escola. Então, eu estudava pela manhã e à tarde eu trabalhava na secretaria da escola e à noite eu fazia as aulas. Então, eu morava praticamente no balé, né? Eu almoçava em casa, ia pro balé, trabalhava e saía de lá 10 horas da noite. E assim foi a minha rotina por muito tempo nessa escola, né, que eu sou eternamente grata por ter me dado essa oportunidade de poder me encontrar com a dança e ficar com a dança, né. Aí dei aula para escolinhas particulares também nesse inteirinho, fiz aula de jazz, aí parei com o balé, fiz aula de jazz, me encontrei no jazz. E nós tivemos uma apresentação, um musical chamado Raízes. E eu era pequena ainda e fiquei encantada com a parte que tinha coreografia para casais. Então ela fez uma volta ao mundo, né, da história da dança. E daí tinha tango, tinha polca, samba de gafieira. E eu comecei a me apaixonar pela dança de salão ali, nesse musical. E comecei a aprender a dançar porque o que eu queria, que quando tivesse a próxima apresentação, eu já pudesse dançar em dupla, né? Já queria ter um par para dançar. E com o tempo isso aconteceu, eu dancei o tango, né? Quando eu já estava mais velha, eu dancei o tango e fui me apaixonando e fui aprendendo, até que apareceu um concurso em Curitiba, que um amigo meu me convidou para participar, que era para um grupo ir para o Japão. Então nós fomos, fizemos o teste de seleção, na época o que estava em alta era a lambada, né, nós fomos um dos precursores da lambada em Curitiba. E na época estava muito em alta, e o teste foi a dança da lambada. E tá, todo mundo passou, vieram os resultados e eu não passei. Ficou eu e mais uma menina na concorrência.
Aí os jurados, que tinham muito mais experiência que eu, né, resolveram optar por mim, porque eu era, além de dançarina, eu era coreógrafa. Então, foi nessa época que eu descobri que eu era coreógrafa. Eu não sabia que eu era coreógrafa. Eu sabia que eu dançava. E eu sabia que eu tinha uma facilidade para fazer coreografias e principalmente de fazer as pessoas entenderem o que eu queria coreograficamente. E aí a gente continuou no grupo e ensaiou e passou o tempo e tal, e a gente acabou não indo para o Japão, porque na época tinha muitas pessoas indo para o Japão para se prostituir com o visto de artista, que era o visto que nós precisávamos. Então, nós, que éramos realmente os artistas que íamos lá para fazer isso, né, para dançar, nós acabamos sendo barrados, porque a gente não... Na época foi assim, muito grande assim, a repercussão disso. Né? Então, daí cessaram os vistos de artista e tal. E aí eu acabei saindo da escola, que eu dava aula, porque a gente precisava ensaiar o tempo inteiro, então eu precisei pedir a conta lá na escola, né? E a gente começou a ensaiar e daí eu fui buscar novos horizontes, fazer aula de dança de salão com os professores que tinha em Curitiba. Eram poucos, né, que tinha em Curitiba, era mais dança gaúcha, um pouco de dança de salão, assim, uma pincelada e tal. Ainda era tudo muito cru em Curitiba, dança de salão, mas para nossa fase era ótimo. E eu fui buscando mais e mais conhecimentos, né? Mas chegou uma hora que eu não conseguia pagar minhas contas, né? Porque aí você fica fazendo curso, você fica sem trabalhar, e eu entrei em depressão. Então, mas foi assim, foi um período curto, bem curto mesmo, mas eu identifiquei como depressão porque eu sempre fui uma pessoa muito espontânea, muito alegre, e eu não queria sair do quarto, eu queria ficar sozinha, não queria conversar, então eu identifiquei como depressão. Né? Até que veio uma amiga minha e falou pra mim, olha, Idene, eu não vou mais poder dar aula numa escola, né, no Capão Raso, e eu preciso urgente de uma professora de dança, que eu quero atuar só com educação física. Aí eu fui, fiz a entrevista, passei, e desse emprego vieram outros empregos, né, com jazz na escola, que foi assim o que me salvou a vida. E que foi, pra mim até foi um boom assim na minha vida, porque eu era acostumada naquele ritmo daquela escola que eu dava aula, e no entanto apareceu essa oportunidade e eu consegui me dar bem, consegui desenvolver bem, uma metodologia bem bacana, e todo mundo foi de grande aceitação, foi muito legal. Aí eu casei, né, fui cuidar da minha família, fiquei 16 anos sem olhar pra dança. Né, sem dar aula, sem nada, que a gente tinha um combinado que meu marido trabalhava e eu cuidava das crianças e enfim, foi ótimo, foi uma fase maravilhosa, mas eu sentia realmente falta da dança. Aí eu voltei, daí a gente se separou e eu acabei voltando para dança. Fui procurar aulas, né, para aula particular, acabei trabalhando com um grupo com síndrome de Down, que foi ótimo ver o desenvolvimento deles. E nessa clínica que eu dei aula, a dona dessa clínica tinha um projeto social. Aí ela me convidou para dar aula de dança lá. Também fui dar aula de dança lá. Também foi muito legal desenvolver, né, as habilidades das crianças. E na verdade, nessa ONG eu acabei me encontrando, né, porque a minha história é essa. A minha história eu era de uma família humilde e a dança transformou minha vida, né? Então eu tive a oportunidade na mão de fazer isso com outras crianças, né? De mostrar a dança, de mostrar que elas podem, né? Não é podem sair daquele mundinho, né? Tão pequenininho que elas vivem, tão apertadinho, que elas podem expandir, que elas podem crescer, que a dança pode fazer diferença na vida delas. Então, para mim, foi um presente e foi muito emocionante trabalhar com elas.
E a dona da ONG, vendo toda essa minha afinidade, né, com essa parte social, acabou me contratando para ser coordenadora da ONG, da parte pedagógica. Então eu fazia a parte pedagógica e dava aula de dança. E foram assim por 6 anos. E foi uma delícia, eu me encontrei lá, né, em todos os aspectos, no aspecto da dança, no aspecto do social e no aspecto de coordenação. E eu sempre levei comigo algumas inspirações, sempre, que foi a dona da primeira escola que eu fiz aula, que me deu a bolsa. Ela tem um casamento lindo, né? Então os dois sempre dançaram, mas não era um dançaram com toda essa técnica, né, que a gente vê hoje, que eu respeito, que eu acho lindo, eu acho que a gente tem que evoluir, eu acho que todas as áreas têm que evoluir, mas era um dançar, sabe, de ouvir a música e sentir a música e dançar como dá, não precisa ser aqueles movimentos, né, aqueles floreios, aquelas evoluções. E isso para mim sempre foi apaixonante. A dança a dança pelo ouvir a música. Então ela e ele, né, o casal sempre foi minha inspiração em relação à dança e em relação ao casal mesmo, né, que um respeita muito o outro, um é muito apaixonado pelo outro. E isso eu levei sempre comigo, no meu coração. E também, na parte de empreendedorismo da dança de salão, um colega meu que eu tenho aqui em Curitiba, que foi um dos desbravadores, né, que teve um outro olhar para a dança. Então, assim, de tudo isso, o que eu aprendi? Eu aprendi a fazer a dança com amor, mas tendo o seu valor. Então, eu sempre falo assim, eu já fiz muita dança por amor, né? Já dei muita aula de dança por amor. Agora eu faço com amor, mas também com a valorização que a gente deve ter enquanto profissional da área artística no Brasil. Porque se a gente não se valoriza, ninguém vai valorizar a gente, né? E, poxa vida, tem tantas áreas, né, que a pessoa vai lá, paga bem, né, uma terapia, paga ali a sua hora, tudo. Por que com a dança não? Né? Por que com a dança tem que ser diferente? Se nós também fazemos essa parte da terapia, se nós também desenvolvemos habilidades, se nós também trabalhamos exercício físico, né? Então a gente também tem que aprender a se valorizar e foi isso que eu fui aprendendo com o tempo. Bom, trabalhando nessa ONG, eu casei novamente e tive um bebê. Aí, como ficava muito apertados os meus horários, eu resolvi sair da ONG e trabalhar só com a dança, porque daí eu poderia fazer meu trabalho. E o que aconteceu para eu tomar essa decisão? Uma pessoa veio e falou para mim, eu soube que você trabalha com dança, você pode fazer a nossa coreografia de bodas? Era bodas de prata. Posso, claro, fiz a coreografia e ficou linda. Aí, mais tarde, tipo, um mês depois, a minha prima casou. Eu queria fazer um samba de gafieira, tal, uma apresentação. Você faz? Faço. E foi aí que começou o meu trabalho com coreografias para eventos, que hoje é o meu foco principal, né? Então hoje eu tenho 10 anos do Dança para Festas, eu trabalho com coreografia para noivos, com valsa para debutante, e eu sou abençoada, né, por poder trabalhar com o que eu amo, ser valorizada por isso. Porque o que eu digo de ser valorizada por isso? O meu trabalho, ele é do boca a boca. Então, eu faço a dança da amiga que já fez comigo, eu faço a dança da filha, que a mãe já fez aula de dança de salão comigo. Então, é o boca a boca, né? O marketing, o melhor marketing que tem, né? E eu fico muito feliz com isso, porque para mim, se eu der 8 aulas por dia, para mim tá tudo bem se eu der 8 aulas uma em seguida da outra, porque eu gosto do que eu faço, porque eu amo o que eu faço, e eu fico mais feliz ainda de poder passar para um noivo, por exemplo, que chega todo receoso para fazer aula, e eu consigo transmitir essa segurança para ele, consigo ensinar o passo a passo, a técnica, e no final das contas ele sai dali feliz com aquilo que
que aprendeu comigo. Então foi muito lindo, eu adoro a minha área. Bom, quando eu tava lá no auge e aula, veio a pandemia. Quando que foi o meu choque, né? O meu choque tipo, meu Deus, parou mesmo, né? A coisa aconteceu, a coisa chegou aqui. Eu estava dando uma aula para uns noivos que iam casar, eu estava dando aula uma terça-feira, os noivos iam casar no sábado. Então faltava a última aula lá no local do evento e a gente ia até ensaiar no local. Aí eles tinham uma viagem internacional, fechou o aeroporto. Na minha aula, assim, eles pegaram lá o telefone e olharam. E a cerimonialista deles ligou e falou, olha, não vai ter casamento. Puxa, ali eu falei, gente, é sério mesmo. A coisa está acontecendo. Nós não vamos continuar. A gente vai ter que parar. E ali um casal foi desistindo, e daí vieram os decretos, e eu em casa, e o que passa pela tua cabeça? O que você vai fazer? Né? Qual é o plano B? Então eu comecei a aprender a mexer no Instagram, que eu não mexia, eu mexia no Facebook, mas aí a gente teve vários cursos, e eu fui aprendendo a mexer, fui divulgando. Eu também tinha um grupo de aula de jazz, para as crianças num clube em Pinhais, e parou tudo. Eu falei, bom, a hora que liberar, eu vou sugerir que a gente faça aula particular, né? As meninas vão em domicílio, porque é uma coisa mais segura, tem o contato ali com uma criança, mas as crianças pelo menos não perdem essa questão do exercício físico. Enfim, a hora que foi liberando aos poucos, eu fui soltando as professoras, eu mesma ia lá dar aula, sempre particular, com distanciamento, com os cuidados, tudo. E foi assim que a minha vivência na pandemia, apesar da tristeza, realmente serviu para abrir outros caminhos, né? Abrir um leque de oportunidades que até então você está trabalhando ali, você não pensa, né? E até era a aula de jazz, a gente mudou para ginástica rítmica, porque a gente percebeu que as meninas queriam uma coisa mais ativa e também a gente percebeu que trabalhava podia trabalhar dança e alongamento e flexibilidade, tudo junto, que são coisas que as crianças dessa geração gostam mais. Então, a pandemia foi triste, mas ela abriu um leque, né? A gente teve vários amigos dos eventos, porque eu me considero mais da área de eventos, como eu trabalho com a coreografia para noivos, eu tenho bastante amigos da área de eventos, e a gente começou a fazer editoriais para mostrar o nosso trabalho, né? Então a gente ia lá com toda a segurança, escolhia um salão, escolhia um filmador, um fotógrafo e tal, e a gente fazia um editorial para a gente não parar de aparecer, né? Para a gente estar sempre na mídia e as coisas não deixarem, quando as coisas voltassem, a gente pelo menos ter a esperança de que alguém viu a gente que ia contratar nosso trabalho de novo, né? Então foi assim, a pandemia para mim foi isso, e também consegui dar uma pincelada no meu projeto social, né, que eu tenho, consegui dar uma pincelada, só que quando eu vi que ficava o abre e fecha, eu parei. Por que eu parei? Porque essas crianças, elas dependem de uma rotina, elas precisam da rotina, porque não pode ser talvez, não sei. Então assim, eu falei, vamos parar, e depois que isso estabilizar, a gente volta com as aulas normais. Porque esse projeto é a menina dos meus olhos, né? Porque eu realmente quero que elas tenham a oportunidade que eu tive. Não quero fazer dança? Tudo bem, a dança serve para 1000 outras coisas, que não necessariamente dar aula de dança, né? Mas serve para disciplina, para movimentar o corpo, para conhecer músicas diferentes, para conhecer movimentos diferentes, para fazer apresentações para as outras pessoas, para estar em um palco, né? Então, por isso que eu gosto desse projeto social. Então, para mim, quero voltar o quanto antes, ainda não deu para voltar,
porque o local que eu dava aula também agora não está muito estabilizado ainda, então, mas eu acredito que depois do carnaval eu possa voltar. Então, assim, para o futuro, o que eu penso no futuro, o que eu quero para o futuro, né? Movimentar esse projeto social, movimentar, fazer a diferença na vida dessas crianças, que eu sei o quanto que é importante, o quanto que fez bem para mim, e o quanto que é importante para elas, o quanto que elas gostam, né? Continuar o meu trabalho de coreografia para festas, que é uma coisa que eu amo, que me dá prazer e que eu vejo o quão bem eu faço para as pessoas. E até teve uma curiosidade quando eu estava preenchendo ali os requisitos, né, para entrar nesse projeto, nesse edital. Aí perguntou ali sobre prêmios. Eu falei, gente, eu não tenho prêmio. Puxa vida, não tenho prêmio. Não posso colocar, eu vejo tanto que meus amigos têm prêmio, eu não tenho prêmio. Aí eu pensei, não, eu tenho prêmio sim. Tenho. Cada vez que eu consigo, né, desmistificar a dança para um noivo, para uma noiva que chega todo receoso, ai, será que a gente vai dar conta? Será que a gente vai conseguir fazer, né? Cada vez que eu conquisto isso numa pessoa, cada vez que eu sou convidada para um casamento, ou que eles me mandam um vídeo de um casamento, ou da debutante, ou do mix com as amigas que a gente faz abertura de pista, cada vez que eu faço isso é um prêmio para mim. Então, eu recebo o prêmio todos os dias. Todos os dias que eu, né, ensino um passo novo, que eu ganho um vídeo, que eu ganho um elogio. Então, eu recebo um prêmio todo dia, né? E meu foco realmente não é esse, o meu foco é ensinar as pessoas ali no dia a dia, e é isso que eu quero para o futuro, né? E eu quero também que a dança seja reconhecida, né? Que a arte seja reconhecida. Porque a gente artista tem tanto amor, né? A gente tem tanta coisa boa, a gente, né? Quantas vezes e quantas pessoas que eu conheço, quantos amigos meus que esqueceram até da parte financeira. Ah, não, eu dou aula porque eu gosto, ou eu pinto porque eu gosto, né? Ou eu canto porque eu gosto. A gente tem muito essa coisa dessa paixão, né? Pela arte. Então, o que eu quero mesmo é que a gente seja valorizado, que a gente seja reconhecido e que a gente aprenda também a fazer as coisas com amor, mas também dar valor para o nosso trabalho. Porque se a gente não se valorizar, ninguém vai valorizar a gente. Então, é isso. Essa é a minha história, espero que tenham gostado e vamos em frente.